E, Paula, uma das relatos, né, sempre é a questão da alteração do paladar, né, a percepção de sabor durante o tratamento, da quimio e da radioterapia, enfim, da profilaxia que o médico selecionar. Tu vem da produção, então quem passou pela produção acaba tendo essa ferramenta que é o conhecimento de muita técnica dietética, de muita rapidez mental na elaboração de cardápio e de lista de substituição. Eu sempre brinco com as minhas alunas que valorizem a técnica dietética, né? Ela Talvez a é gente muito importante. Talvez quando a gente faz, né, a técnica dietética lá no comecinho, a gente não tem maturidade, como disse o Brian esses dias, a gente não tem maturidade para entender como ela vai ser importante na nossa vida, principalmente para quem entrou na nutrição sem querer ir para a área de produção, já entrou pensando em clinicar. E às vezes esse é um calcanhar de Aquiles para o nutricionista que nunca passou pela produção, né? Ele vai acabar tendo que investir um tempo para desenvolver essas habilidades. E aí eu te pergunto, como que esse conhecimento te ajuda e quais são os principais ajustes ou mudanças de estratégia de apresentação, volume, textura que tu usa para ajudar esse paciente a atingir a quantidade de proteína, que é uma das dificuldades durante o tratamento, e quais seriam assim os principais aquela dica que tu usa para o paciente conseguir burlar essa dificuldade com o sabor. Uhum, ótimo, Paty. Isso que você falou em relação à técnica dietética é muito verdade, né? A gente não dá valor para isso, acho que não vai precisar disso, o nutricionista não é cozinheiro, ainda fala assim, né? Para que eu vou saber essas coisas? Só que eu falo que você precisa entender muito, porque quando você está na produção, tem lá os cozinheiros que eles sabem muito bem, várias técnicas, tudo, então você nem precisa saber muito. Mas quando você está na clínica, você precisa saber orientar o paciente. E aí, a virada de jogo é quando você consegue dar mais dicas, mais orientações. Eu costumo dizer, você não precisa ser cozinheiro para atuar na nutrição clínica, saber muitas técnicas e receitas. Mas se você tiver esse conhecimento, você pode ter certeza que isso é um plus a mais na sua consulta, no seu conhecimento, na ferramenta, nas informações que você vai passar para o paciente. Então, isso me ajudou bastante a ter estratégias ali com o paciente oncológico. Então, por exemplo, a água aromatizada, né? Antes de começar, a gente sempre falava para colocar lasquinhas de gengibre ali, saborizar aquela água. E depois eu fui pensando, eu falei, a gente não pode suco, por exemplo. Aí mesmo água saborizada, tinha paciente que não queria, que não gostava. Mas o paciente gostava de suco. Só que eu não posso dar um suco normal para aquele paciente, porque aumento da glicemia, ele vai tomar 2 litros de suco no dia para ingerir água ali, não dá. E aí eu falei, bom, por que a gente, em vez de fazer água aromatizada, a gente não faz um suco de fruta bem ralo, que seria diluir o caldo de uma laranja em 1,5 litro de água. Então ele vai tomar um refresquinho de laranja lá no final, mas vai ter muito mais água do que frutose ali dentro. Então, isso foram estratégias que, com a maturidade, a gente começa a desenvolver um raciocínio clínico, né? E criar algumas artimanhas para o paciente conseguir. Então, esse do suco hiperdiluído, né? Isso melhorou bastante a ingestão de líquido e também a melhora do paladar, porque ele não toma água pura. Então, ela não tem aquele gosto metálico, né? Uma outra estratégia que eu falava é, tipo, os shots, né? Quando eu comecei a, né, dar conteúdo na rede social e falar mais sobre oncologia, tinha que usar a cúrcuma, né?